Você, comerciante, empresário, que deseja divulgar sua marca ou seu produto, entre em contato conosco pelo telefone 98127-8277 e anuncie em um de nossos programas. Esta é a TV Nova Opção, a TV conectada a você. Olá, você que se liga na TV Nova Opção, eu sou João Dias Júnior, estamos aqui em mais uma edição do programa Entrevistas. E hoje nós recebemos aqui a ilustre presença do engenheiro eletricista e de segurança no trabalho, senhor Luiz Antônio Cossenza, que é o atual presidente do CREA-RJ. Senhor Cossenza, né? Com o pessoal Cossenza, o pessoal chama o senhor de Cossenza. Senhor Cossenza, obrigado pela presença, viu? Obrigado pela entrevista. Queria que o senhor dissesse, está fazendo uma incursão pelo interior do estado, né? Não é a primeira, mas é mais uma, apesar de toda a dificuldade que a gente tem. E qual seria o objetivo dessa visita aí, um objetivo especial que eu sei que tem dessas visitas? Ô, João, na realidade, a região noroeste, apesar da distância, foi o local que eu mais vim, né? No primeiro mandato, que por conta da pandemia demorou a ter a eleição, toda hora era transferida, eu fiquei 2 anos e 2 meses. E nesses 2 anos e 2 meses do primeiro mandato, agora a gente começou o segundo em 1º de janeiro, nós viemos aqui 10 vezes, né? Apesar da distância. Porque a gente entende que falavam sempre para mim que o profissional e empresas eram distantes do CREA. Para mim sempre foi ao contrário, o CREA que sempre foi distante. E eu não tenho dúvida nenhuma da importância que o interior tem. Então eu vinha sempre aqui, me aproximava sempre dos profissionais, empresas, instituições de ensino, por entender que o futuro da engenharia passa pelo interior, sabe? Então eu vinha muito aqui, continuo vindo. E a nossa visita dessa vez, vamos passar a semana inteira na região, é assinar convênios com prefeituras, para ver o que nós podemos ajudar a prefeitura, o que a prefeitura pode ajudar o nosso sistema. Que muita gente entende que o CREA é um órgão que está aí para fiscalizar. Sim, a atividade fim é a fiscalização do exercício profissional, mas isso para dar segurança para quem? Para a sociedade. Quer dizer, o objetivo final é a segurança da sociedade. E esses convênios que nós assinamos hoje com Itaocara, e vamos renovar com o PADOC, nós já temos o convênio, vamos assinar quarta-feira com São José de Ubá, que está marcado já a assinatura também. Vamos tentar conversar e assinar um convênio também com Itaperuna. Temos com Miracema. Então, essa região, nós já temos um trabalho muito grande feito, e é isso que nós queremos, continuar fazendo esse trabalho para mostrar para todos que o profissional do interior, ele é igual ao profissional da região metropolitana, não tem diferença, sabe? Então é isso que a gente quer mostrar a importância que o interior tem na engenharia. E quando eu falo engenharia, eu estou falando em toda a área tecnológica do país, seja engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos, o pedreiro, o eletricista, mecânico. Na realidade eles trabalham em serviços de engenharia, que representa mais de 85% do PIB desse país. Sabe? Então, a importância disso, às vezes as pessoas não entendem que, primeiro, que a engenharia não é só uma construção, uma grande obra. Por trás de uma grande obra, tem trabalho para todas as modalidades de engenharia e para todos essa mão de obra de pedreiros e eletricistas que trabalham para uma grande atividade de construção. Então é isso que a gente quer, mostrar a importância que o interior tem. Vamos continuar fazendo isso, visitando sempre que possível o interior, sabe, para que as pessoas do interior entendam que eles são importantes para o nosso sistema. Muito bom, seja sempre muito bem-vindo. O senhor pode falar sobre o conteúdo desse convênio? Desse convênio? Isso, o que isso traz? Vou dar alguns exemplos aqui. Nossa fiscalização, nós temos a
fiscalização que a gente chama concentrada. No passado, vinham para aqui 4, 5 fiscais, passavam um dia naquele município e voltavam para o Rio. Nós não estamos aqui para dizer que o CREA esteve presente, a gente quer o trabalho realmente. Então, as nossas concentradas, e sexta-feira acabou a concentrada aqui na região, eles passam a semana inteira aqui. Eles visualizam, eles fiscalizam obras que às vezes tem a RT, que é o responsável técnico, mas não tem licença da prefeitura. E tem também o contrário, tem licença da prefeitura e não tem o profissional executando aquela obra. Isso é uma das partes do convênio onde a gente faz esse relatório de todas as obras irregulares e a ideia é entregar para o prefeito, né, as obras que nós encontramos irregulares. A outra questão, que foi o caso de Pado aqui, que nós já assinamos um convênio, vamos renovar agora, que é a questão da RT social. O prefeito passado, o outro prefeito, ele precisava regularizar casas e ia pagar a RT. A RT custa 80 e poucos reais. Através do convênio, a gente faz a RT social, que cai para 20 e pouco, porque nós não podemos deixar de cobrar, porque nós somos fiscalizados pelo TCU. E se você deixa de cobrar, você está cometendo uma improbidade por renúncia de receita, o TCU te pega. Então a gente joga o valor de 10% mais ou menos do valor da RT normal para que ele regularize casas. Na época, eu acredito, foi o que ele passou para a gente, tinha 320 casas sendo regularizadas que quando um profissional vai nessa casa para regularizar uma obra, ele também verifica se tem algum perigo, se a obra foi construída com segurança, se as colunas estão de acordo com se a casa é um andar. Agora, é para a população mais carente, não é para classe média ou classe alta. É para a população mais carente. Então, esses são 2 casos de convênio que tem, sem contar de capacitação, da treinamento. Nós hoje já estamos acertando aí um treinamento para a região do BIM. BIM é uma ferramenta de controle de obras que toda a prefeitura precisa. Então, a ideia é trazer essa capacitação aqui para a região. Isso são coisas que fazem parte do convênio. Daí tem outras questões, mas só para citar algumas, né? Sim, bacana. É importante ressaltar isso que o senhor está falando, sobre essa questão social, né? E que às vezes a gente vê muita gente falando, pô, eu estou construindo um barraquinho aqui, não precisa, não tem necessidade dessa fiscalização, não tem necessidade dessa coisa toda. E eu queria que o senhor esclarecesse isso, né? Que eu até falei aqui, é uma confusão que há muito grande com relação às fiscalizações que o CREA faz, e que muitas vezes o CREA entra como vilão nessa história, né? E, na verdade, ele está sendo basicamente o herói, porque ele está evitando que alguma coisa aconteça com a construção, por mais simples que ela seja. Não tenha dúvida. A pessoa acha que uma construção simples não traz perigo, né? Tá aí o caso do último acidente que teve, Rio das Pedras, onde a pessoa que construiu foi construindo à medida que a família foi crescendo, foi construindo. Ele, inclusive, já pagou o preço de não ter um profissional quando a neta faleceu, numa construção que ele fez. Não que ele não saiba construir, ele sabe construir, ele não sabe calcular. Para você ter uma ideia, e para quem vai ver essa nossa conversa, segundo a Câmara de Engenharia Civil do CREA, colocou que naquela região, só para as pessoas terem uma ideia, para encontrar um solo firme precisava cavar de 10 a 15 metros de profundidade, que o terreno é um pântano, sabe? Então, não dá segurança. Ele sabe construir? Sabe. Ninguém está discutindo isso. Mas tem que ter uma pessoa que conheça a engenharia para poder dizer para ele, você tem que cavar 10 a 15 metros de profundidade para achar um solo firme. A ferragem que você tem que colocar é tanto, sabe? E aí sim, aí ele pode colocar para segurança, porque o CREA fiscaliza o exercício profissional. E isso para um objetivo muito simples, não é para fiscalizar por fiscalizar, é para dar segurança à sociedade. As pessoas confundem isso. Muito bom. Eu queria que o senhor falasse, o senhor já está há bastante tempo, né, atuando, e principalmente dentro do CREA, acompanhando essa evolução, né?
eu queria que o senhor falasse um pouco da questão das carteiras dos engenheiros, que foi uma coisa que o senhor falou, da entrega, né? Como era feita antes, só para as pessoas entenderem, e o que evoluiu nesse processo agora. Nós, quando chegamos no CREA, existia uma propaganda que dizia o seguinte: você escaneie seus documentos, mande para o CREA vai analisar, retorna um e-mail para trazer o original e levar a sua carteira. E o que a gente encontrou lá foi que 1.500 fizeram isso e nenhum processo foi analisado. Então tinha formandos aí com 6 meses esperando a carteira, procurando emprego. E nós, através de funcionários, que são funcionários da casa mesmo, que a gente espalhou todos esses 1.500 processos e os novos que entravam, e hoje, felizmente, a gente zerou o passivo e entregamos a carteira no dia da formatura, porque, na realidade, a pessoa que faz engenharia faz um dos cursos de nível superior mais difícil de se formar. E eu acho que é um momento único para o estudante receber a sua carteira, e principalmente para a família, porque a família não é fácil formar um filho hoje, sabe? Engenharia principalmente, não é fácil formar. Então eu acho que é de extrema importância o estudante receber sua carteira. Isso depende mais dele do que até do próprio CREA, porque na realidade, se ele vai entregar toda a documentação, a gente viabiliza a entrega da carteira de formatura. Agora, ele precisa entregar a documentação necessária para ter sua carteira, porque muitas vezes ele deixa de entregar a documentação e depois vai lá no CREA pedir o registro. Aí nós temos que mandar uma correspondência para a faculdade para saber se a pessoa realmente se formou. Quando vem uma relação da faculdade de todos aqueles que entregaram a documentação, aquele é um documento para o CREA, quando vem da faculdade. Quando o estudante vai sozinho, a gente precisa confirmar com a faculdade. E às vezes tem essa demora. E sempre falando para eles, porque nós damos abatimento de 90% na primeira anuidade. Então, uma anuidade hoje do CREA que está em torno de R$500, ele paga 50, e relativo aos meses que faltam. Então, se ele for no meio do ano, ele paga R$25 só de anuidade, sabe? E isso é importante porque ele tem o seu registro, e se aparecer, se ele não tiver emprego e aparecer de repente, ele já está com a carteira, sabe? E isso é de uma importância. A pior coisa que tem é o aluno: eu quero o meu registro rápido porque eu arrumei um emprego, e aí tem que procurar a documentação na faculdade, essa coisa toda. Então, sempre que possível, eu vou pessoalmente entregar a carteira, senão a Jair, eu acho que já entregou, nossa inspetora aí, já entregou carteira para representando o CREA. Eu acho que é isso que a gente quer, que a gente entregue essas carteiras no dia da formatura para esse profissional. Entendeu? Então, essa é a questão das carteiras que você me perguntou. Muito bacana. Isso é importante, principalmente você, que é estudante, né, de engenharia, que não abandonou. Curso difícil, hein? Nossa. Só tem cálculo 1, 2, 3, 4, não sei. Só de imaginar. Então, fique atento a essas dicas aqui do presidente, que é muito importante. E tem uma outra coisa que eu gostaria que o senhor falasse também sobre o programa para as mulheres, né? A inclusão das mulheres aí no CREA. Esse programa, o CREA Rio de Janeiro, já ganhou prêmios até do governo federal e tudo. E agora, esse ano, o Conselho Federal em Brasília lançou o programa Mulher e pediu aqui os CREAs, todos os CREAs, onde o CREA tiver um ponto de atendimento, um posto de atendimento, uma inspetoria, uma regional, que a gente indicasse 3 profissionais mulheres para que representassem as mulheres dessa região, não precisa nem ser do município, mas da região. Essa região aqui já indicou todos, faltava só Itaocara, que hoje nós já recebemos 2. Aqui em Santo Antônio de Pádua já tem as 3, Itaperuna já tem as 3, e uma proposta que foi do CREA Rio de Janeiro, e o Conselho Federal disse que não tem problema nenhum, depende do CREA, então nós estamos indicando também estudantes que estejam se formando, ou que estejam nos 2 últimos anos. E por que isso? Quando eu me formei, na minha turma não tinha nenhuma mulher. Hoje, 40% de quem faz engenharia são mulheres.
Só que as mulheres ainda não participam muito do nosso sistema. Só para se ter uma ideia, o órgão máximo do CREA é a plenária. É como se fosse a Câmara dos Vereadores e tal. E a plenária é formada por instituições de ensino, entidades de classe e 2 sindicatos, que são entidades, Sindicato dos Engenheiros do Rio e Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, que é só Volta Redonda, o outro pega o estado todo. E de 90 conselheiros, nós temos, acredito que umas 12 mulheres na plenária, é muito pouco. E nós precisamos trazer essas mulheres, né, essas profissionais, para dentro do sistema, para que elas conheçam, para que renove, tá, nosso plenário, sabe? Então, porque deixar de ser sempre assim, os mesmos e tal. Então, nós estamos, inclusive, ajudando a que saia daqui uma entidade de Santo Antônio de Pádua, assim como nós ajudamos na criação da Associação de Engenheiros de Itaperuna, de Itaguaí, e nós estamos ajudando a criação de outras entidades. E Pádua talvez seja a primeira, porque precisa 3 anos depois de formada essa entidade para ter conselheiro. Mas é importante que nós tenhamos aqui uma entidade que coloque um conselheiro dentro da nossa plenária, dessa entidade. Nós até temos um conselheiro de Itaperuna, mas ele vem como representante do Sindicato dos Engenheiros e não representante da entidade de Itaperuna. Então, o que for preciso a gente ajudar, tem mais uns 4 municípios que estão formando essas entidades para terem conselheiros. Para quê? Para que o interior esteja bem representado na nossa plenária. Bacana. Sabe, é isso que a gente quer e é isso que a gente vai trabalhar para ajudar nessa criação dessa entidade. É interessante o senhor colocar, às vezes a gente que é leigo, né, que conhece o CREA só do nome e da função básica, né, do CREA, a gente parece que o CREA assim, é um grupo de pessoas, é a presidência e eles vão lá e resolvem tudo sozinhos. Então a plenária com 90 membros, é muita gente, e eles ajudam na decisão, ajudam a tomar decisão, ajudam em estudo, ajudam... A plenária que decide, por exemplo, um auto de infração, decide se uma empresa vai ser criada, se pode criar empresa, e eles são formados por câmaras. Câmara de Engenharia Civil analisa o processo de criação de uma empresa, aprova. Se aquele responsável técnico que foi colocado nessa empresa, se ele tem atribuição para aquele objeto daquela empresa. Então tem a Câmara de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, Agronomia, Agrimensura, Florestal, são 9 câmaras. São 9 câmaras. Então, a função desses conselheiros é fundamental. E até para outras questões, quem decide se você manteve um auto de infração para um profissional, ele pode recorrer à Câmara. Se a Câmara mantiver, ele pode recorrer para a plenária. Então, e ainda pode recorrer ao Conselho Federal, em terceira instância. Então, a importância dos conselheiros é fundamental, porque eles é que decidem, sabe? Até fala em fiscalização, um inspetor, uma diretoria de CREA, o presidente do CREA, a gente não pode fiscalizar. Só quem pode fiscalizar é quem tem a carteira de fiscal, são fiscais do CREA. Eles é que podem, a gente pode até orientar, vai fiscalizar a obra tal, eles vão, mas autuar uma empresa, um profissional, só quem pode fazer isso é o fiscal, que tem a carteirinha de fiscalização. Eu achei interessante ter essa informação importante aí para a pessoa também entender como é que funciona toda a plenária. O CREA também tem uma publicação, né, que está online agora e com um conteúdo técnico, mas porém acessível ao grande público. A revista Ângulo é uma revista digital só de assuntos técnicos. Então qualquer profissional que escrever algum assunto técnico é encaminhar lá para o CREA, para nossas redes, e nós publicamos, mas só assuntos técnicos. E é isso que é de extrema importância, onde a gente discute. Se o texto for muito grande, a gente bota o link, ele fala sobre o assunto e joga no link da pessoa. Então é importante, são assuntos técnicos. A engenharia é técnica, né? Não tem... E acompanhar nossas mídias sociais que estão aí. Vou pedir, Aloysio, coloca aqui as redes sociais aí para o pessoal seguir o CREA, acompanhar, tem muito conteúdo. Então é só você seguir aqui nos endereços das redes sociais aqui do CREA para você ficar por dentro.
uma coisa que é inevitável a gente falar é a pandemia, né? E eu queria que o senhor dissesse, mostrasse qual foi o impacto da pandemia no CREA, nos trabalhos de fiscalização, que a gente sabe que impactou diretamente, e se todo esse processo vai deixar algum legado, alguma mudança dentro do CREA. A pandemia, inclusive, agora a Secretaria, o Ministério do Trabalho me procurou e nós criamos o gabinete de crise para viabilizar uma vistoria nos hospitais e conseguimos trazer para dentro desse gabinete, que a gente chamou gabinete de crise, o IME, a Fiocruz, a OAB, né? Tem mais algumas, com certeza tem mais gente, a Câmara de Engenharia de Segurança do CREA, para analisar a situação de quem trabalha nos hospitais, para ver o que estava sendo feito. Isso foi uma coisa que aconteceu. A outra questão foi que o CREA Rio foi o que mais foi prejudicado no Brasil por conta da crise, né? Não só da pandemia, mas da crise que ocorreu nesse país. E eu tive uma oportunidade de conversar, porque foi uma reunião com o vice-presidente da República, e foi só dos CREA da região Sudeste. Quer dizer, nós estamos falando CREA da região Sudeste, os 3 maiores do país, São Paulo, Rio e Minas, e o Espírito Santo é um pouco menor. E o presidente do Conselho Federal abriu a reunião, ele estava no exercício da presidência, que o presidente estava internado, e falei para ele que, lamentavelmente, sem citar nome, nosso judiciário destruiu, na minha opinião, a engenharia. E quando você destrói a engenharia, você está destruindo o país. Porque eu acho que ninguém pode cometer irregularidade e ficar impune. Tem que ser punido, mas não punir as empresas como aqui no Brasil aconteceu. E quando você pune uma grande construtora, que é referência, a engenharia civil no Brasil, ela é referência no mundo inteiro, sabe? Então, ele tirou muito emprego, e as empresas começaram a ser vendidas e tal, para empresas internacionais. E, lamentavelmente, e eu tive a oportunidade de falar para ele, que o nosso judiciário puniu as empresas. E eu não vou discutir se cometeu irregularidade, vou dar um exemplo, a Odebrecht, ela está entre as 20 maiores construtoras do mundo, mas não é por isso que você precisa fingir que o dono da Odebrecht não cometeu irregularidade. Cometeu e tem que ser punido por isso. O político que também foi junto tem que ser punido. Só que a Odebrecht, além de ser uma das 20 maiores empresas construtoras do mundo, em alguns segmentos é a maior. E não foi só a Odebrecht, foi a Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, todas essas grandes construtoras que são referência no mundo inteiro. Eu recebi o novo diretor da Odebrecht e ele muito acanhado, não sabia qual era a minha posição. Eu disse isso para ele. Aí ele falou, já que você me deu essa abertura, eu vou falar, nós estamos proibidos de participar da licitação no Brasil. A gente ganha serviços lá fora, mesmo tendo processado. E aqui está proibido. E uma grande construtora dessa, quando pega uma grande obra, metade da obra ela terceiriza para outras empresas menores. E essas menores contratam as pequenas. Então, dá emprego para todo mundo. E o que foi feito, acabou com esses empregos. E quando você acaba com a engenharia, e quando eu falo engenharia, eu volto a falar, a engenharia, é a química, é a arquitetura, são os técnicos, os pedreiros, todos. É responsável mais de 85% do PIB desse país. Então, quando você destrói a área tecnológica, você destrói o país. E foi o que aconteceu. Então, nós estamos aguardando essa retomada, né? Claro que a pandemia aumentou esse problema, muitas empresas acabaram fechando, mas a gente está sentindo hoje uma retomada. E como é que a gente vê isso? Pela quantidade de empresas que vão lá regularizar a situação no CREA. Se eles vão regularizar é porque está tendo alguma licitação nos órgãos, principalmente os órgãos públicos. Agora, a gente está com essa esperança de uma retomada. Se você quer saber como é que está a situação econômica de um país, é só ver o mercado da engenharia. Se está em crescimento, é que o mercado está se movimentando, a economia está crescendo. Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto, a gente tinha muito assunto aqui, vamos marcar uma outra volta? Vamos olhar, eu quero dizer para vocês o seguinte, podemos marcar a hora que você quiser, eu acho a região noroeste, o que a gente está provando é o seguinte, o futuro da engenharia passa pelo interior, e nessas eleições ficou muito claro isso,
todas as empresas fechadas por causa da pandemia, a quantidade de votos lá pequeno, muito pequeno, e quando começou a contagem dos votos, a gente estava com 15% na frente, faltava voto do interior. Aí quando chegaram os votos do interior, eu já sabia que ia acontecer isso, a gente aumentou de 10%, 15% para mais de 50%. Então, é para mostrar para as pessoas, e eu tenho dito muito isso, que eu acho que o futuro da nossa área tecnológica passa pelo interior. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Senhor Concesa, muito obrigado mais uma vez. E a TV Nova Opção está de portas abertas. A gente até está marcando aí, parece que vai ter uma inauguração ali em Itaocara. Eu falei para o prefeito hoje, para ele marcar a data, eu volto, que é 28 de outubro. A gente voltaria aqui e eu quero trazer também o presidente do Instituto de Engenharia e Arquitetura, porque tem algumas prefeituras que não tem nenhum profissional. E esse órgão, que é do governo estadual, é justamente para dar o apoio técnico a essas prefeituras que não têm profissional. Eu quero ver se eu trago ele, que o governador que saiu, ele queria acabar com esse instituto. Nós defendemos com unhas e dentes, porque entendo que esse órgão, essa empresa de engenharia e arquitetura do governo do estado, é que pode dar apoio para discutir plano diretor, para discutir qualquer assunto que precisa de um profissional e a prefeitura não tem. Então, vamos ver aí, nesse dia, querendo, a gente volta aqui, que essa já região... Já está marcado desde já, essa região aqui, eu gosto muito dessa região, e nossa inspetora sabe disso, né, Jair? Eu gosto muito de vir a essa região, e essa deve ser a 11ª ou 12ª vez em menos de 3 anos que eu vim aqui, e vou voltar quantas vezes for preciso. Será sempre bem-vindo aqui. Bom, e você acabou de assistir essa entrevista maravilhosa com o engenheiro eletricista e de segurança no trabalho, Luiz Antônio Consensa. Muito obrigado, presidente do CREA RJ. E você continua assistindo aqui o nosso conteúdo na TV Nova Opção. É só seguir as nossas redes sociais e tem muita coisa boa para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!